Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen, mestre e doutor em Física pela Universidade de São Paulo, e estamos na aula de número 041 de Física e vamos ver o tema, maravilhoso tema, as leis de Newton. Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem seus comentários no canal e vamos à aula! Vamos iniciar a aula 041 com o tema Leis de Newton. Vamos estudar as leis de ação e reação e o equilíbrio da partícula. Iniciamos falando desse grande físico, uma das maiores mentes que o mundo já produziu, Sir Isaac Newton. Ele nasceu em 1643 e faleceu em 1727 e fez grandes contribuições na ciência. Ele trabalhou com as obras também de seu precursor, Johannes Kepler, que fez as 3 leis de Kepler do movimento planetário. Isaac Newton foi uma mente à parte. Ele é tido como um gênio da matemática e da física. Trabalharemos com os temas do ensino médio nas leis que ele criou. Uma delas envolve roldanas, trações, forças, pesos, força de atrito, entre outras coisas. Isaac Newton também criou a lei de gravitação universal, uma fórmula que rege o movimento dos planetas. Ele trabalhou também com a ótica, as leis de difração, onde a luz entra num prisma branca, com a cor branca, e sai difratada em 7 cores. Criou o cálculo diferencial e integral, uma maravilha da matemática, junto com Leibniz. Inventou também um telescópio chamado telescópio de Newton, em que você não observa pela parte de trás do telescópio, mas por cima dele. Muito interessante. Uma das suas frases, se eu vi mais, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Se nós vemos hoje pontes, viadutos, foguetes sendo lançados no espaço, certamente nós devemos agradecer a Isaac Newton. Aqui está uma foto da macieira na Inglaterra, onde contam a história de que ali ele viu a maçã cair aos seus pés e formulou a lei da gravitação universal. Bom, vamos iniciar então com a primeira lei de Newton, chamada princípio da inércia. Todo corpo persiste em seu estado de repouso, ou movimento retilíneo uniforme, que a gente chama abreviadamente de MRU, a menos que seja compilado a modificar esse estado de ação de forças impressas sobre ele. Então, se não há forças atuando, ele fica em repouso ou em MRU. Nós temos alguns exemplos para o princípio da inércia. Aí nós vemos na foto o motociclista sendo atirado, porque quando a moto breca, ele tende a continuar em movimento. Isto que é o princípio da inércia. Tendência de permanecermos em repouso ou em movimento uniforme. Isso tem a ver com o cinto de segurança. É por isso que existe o cinto de segurança, por causa da lei da inércia. Por outro lado, se você acelera positivamente o veículo, você é comprimido para trás. Tudo isso tem a ver com o princípio da inércia, a primeira lei de Newton. Agora tem uma consequência muito importante e que muita gente não acredita, mas se você está na ponta de um caminhão, anda 100 km por hora com velocidade constante e você está na ponta do caminhão e ele está com velocidade constante, não está acelerando, você joga uma bola, a bola cai em suas mãos. E se você desse um salto, o maior salto que você pudesse para cima, você ia cair no mesmo lugar. Por quê? Para a física, veículo com velocidade constante é como se estivesse em repouso. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante, tudo se passa como se ele tivesse parado. Uma outra consequência do princípio da inércia é que quando o carro faz uma curva, a pessoa tende a sair pela tangente. Tanto é que se a porta do carro abrir e não tiver cinto de segurança, a pessoa vai sair pela tangente. A tangente é uma linha que tangencia o círculo, a curva, num ponto só e é perpendicular ao raio ali naquele ponto. Nós vamos iniciar a segunda lei de Newton. Ela tem muitas aplicações. A maioria das aplicações em física envolve a segunda lei de Newton, também chamado de PFD. Sabe o que é isso? Princípio fundamental da dinâmica. Então, se você tem na imagem da esquerda uma pessoa empurrando um carrinho sem a presença de blocos, sem massa, que a gente chama, né? Então, a aceleração é grande. Por outro lado, ele colocou 3 massas verdes ali com um certo peso no carrinho. A aceleração diminui para a mesma força. Agora, nós temos a situação em que não há mais massa, o carrinho está andando vazio, porém tem 2 pessoas aplicando, digamos assim, o dobro da força. Então, a força aumentou, o número de massas diminuiu, a aceleração vai aumentar. Ou seja, nós temos que se a massa é zero, a aceleração aumenta se você aplicar uma força. Por outro lado, se a massa for maior que zero, a aceleração diminui para uma mesma força. E se tem mais pessoas
aplicando uma força maior, a aceleração fica maior. Ou seja, a força ela é proporcional à aceleração. Muito bem, nós vamos trabalhar com força resultante, é massa daquele bloco vezes a aceleração. Força resultante é MA. Se nós tivermos um bloco, um único bloco, isso é uma situação possível, você aplica uma força formando um 30 graus com a horizontal. Quanto é Fx? Como que é chamado a projeção de F no chão, no eixo X? É F cosseno. F cosseno, portanto, é o Fx. Então, a força que puxa pela horizontal, a gente chama de Fx. E é igual a massa vezes a aceleração. Nós podemos ter várias forças. Nós demos o exemplo de uma única força, mas nós podemos ter várias forças atuando. Aí o A está representando a força normal, o D, o peso na direção normal, o C, o peso, e B, o peso tangencial, e o E pode ser, por exemplo, a força de atrito. Então você tem aí 5 forças atuando num único bloco. Nós podemos ter 2 blocos e muitas forças atuando. Nós podemos ter 2 blocos e uma rodana. Isso é conhecido como uma máquina de Atout. Nós podemos ter 2 blocos e um plano inclinado. Então você tem que saber um pouco também de trigonometria. Nós podemos ter 3 blocos e um plano horizontal. Agora nós vamos trabalhar com a terceira lei de Newton. Então todos aqueles blocos que a gente viu no slide anterior, eles envolvem a segunda lei de Newton. Nós vamos trabalhar também com a terceira lei de Newton, que é a da ação e reação. Então, se você empurra a parede empurra você com uma força de módulo igual, porém de direção igual também e sentidos contrários. Esta é, então, portanto, a terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, direção e sentido oposto. É isso que observou Newton e formulou a sua terceira lei. Eu vou resolver um exercício envolvendo 2 blocos e uma rodana. Muita gente pediu e eu sei que você está curioso. Como é que eu resolvo um exercício deste tipo? Ele não tem atrito, tá? Então ele é mais simples. Então 2 corpos A e B de massas 3 kg e 1 kg. Então o B que está pendurado tem massa de 1 kg, tem massa menor. Como não tem atrito, ele vai descer. Como mostra a figura, move-se sob a ação da gravidade, cuja aceleração g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sem atrito. Ele vai te perguntar algumas coisas. Por exemplo, qual a aceleração do conjunto de blocos e qual a intensidade da força de tração no fio. São as perguntas básicas desse tipo de exercício. Eu vou colocar todas as forças que atuam nos blocos. Então, nós temos o peso de B, que é para baixo. O peso de B é mg. Eu já vou colocar 10, que seria 1 vezes 10. A massa de B é 1. Então, 10 newtons. Todas as forças que atuam no bloco são mesmo fio, mesma força de tração. Então, o que puxa para cima é a força de tração, a tração no fio. Mesmo fio, mesma força de tração. Se eu tivesse um outro fio puxando o A para a esquerda, eu teria que colocar T1, T2, ou tração A, tração B, alguma coisa com índices. O bloco A vai para a direita, porque não tem atrito, e o B desce. Esta é a direção de movimento. Então a gente pode fazer quem ganha menos quem perde, que é o princípio fundamental da dinâmica. No bloco B, quem ganha é o peso de B. Quem perde? A tração. São valores de flechas diferentes. O peso de B menos tração é a diferença que eu tenho que fazer. É a força resultante. O maior menos o menor. Porque o bloco desceu. Então o peso de B, com certeza, ele é maior que a tração. Se o peso de B é 10, a tração com certeza é um número menor que 10. Então, por isso que eu faço o peso de B menos tração é a massa do bloco B vezes a aceleração. Esse é o princípio fundamental da dinâmica, PFD, aplicado ao bloco B. Agora eu vou fazer ao bloco A. No bloco A é muito mais fácil, porque a tração é a única força que tem ali. É a força resultante. É a massa de A vezes a aceleração do conjunto. E do mesmo jeito que acelera o A, acelera o B. Então eu tenho um sistema de 2 equações a 2 incógnitas. Observe que o T... existe um T e um menos T. Logo, se eu somar esse sistema de equações, eu elimino o T. Porque mais T menos T dá 0. Eu somo tudo que está do lado esquerdo, só dá PB, que vale 10. E somo tudo que está do lado direito. Mas a soma MB vezes A mais MA vezes A, eu posso colocar o A em evidência, por isso que fica MA mais MB. E eu sei quanto é MA e MB. Portanto, eu sei que a soma dessas massas dão 4. Eu passo 4 dividindo para baixo do 10 e a aceleração dá 10 sobre 4, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, eu vou, na segunda equação, T é igual a MA vezes A. A tração é a massa de A, que vale 3, vezes a aceleração de A, vezes a aceleração do conjunto, que dá 2,5. Portanto, isso dá 7,5 newtons. Este é o fim do exercício. Existe uma frase de Newton muito famosa,
que eu vou colocar aqui, deixar em homenagem a esse grande cientista que todos nós amamos, chamado Isaac Newton. Não sei como o mundo me vê, mas eu me sinto como um garoto brincando na praia, contente em achar aqui e ali uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita, mas tendo sempre diante de mim, ainda por descobrir, o grande oceano de verdades, as grandes coisas que há ainda para se descobrir. Pessoal, foi para mim um prazer estar com vocês, trabalhar nesta videoaula de número 041, muito ansioso para chegar na aula 042 e novos temas apoiado nesses ombros de gigantes como Isaac Newton e Einstein. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!